Gata me liga, mais tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, transar e tudo vai rolar. Gustavo Lima e sensacional, compadre. O Brasil é magnífico. Nós jamais morreremos de tédio nesse país. É ou não é? Fala a verdade. Algumas horas atrás estávamos pulando as 7 ondinhas, pedindo por um ano melhor. E o que a gente recebeu? O anúncio dele, Gustavo Lima e você, Tirerê Tietê, de que ele será um dos candidatos à presidência da República em 2026. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Temos aqui algumas teses a serem elaboradas do porquê que ele fez esse anúncio. E eu vou dividir essas teorias, na verdade, com vocês. E vou trazer aqui para vocês também nesse vídeo algumas informações quentíssimas dos bastidores da política nacional referente às eleições de 2026, tá? Vou passar para vocês aqui algumas informações que eu colhi em uma reunião que eu fiz essa semana aqui e coisa séria, tá? Antes, eu quero te perguntar duas coisas. A primeira é se tu já treinou hoje. Tu já treinou hoje, meu compadre? Já treinou ou vai treinar? Não treinar não é opção, senão tu vai vestir o palitozinho de madeira mais cedo, não vai nem ver o Tietê, o nosso glorioso embaixador virando o presidente da República, né? E a segunda pergunta que eu quero fazer para você é realmente referente ao Gustavo Lima. Sem brincadeira agora, você votaria no Gustavo Lima? Sim ou não? Escreve aqui embaixo, por favor, quero saber se você votaria no Gustavo Lima. Antes de eu começar a discorrer mais sobre esse assunto, porque eu não quero influenciar a sua resposta. Enquanto você já deu um like no vídeo, já conferiu sua inscrição, já está dizendo se votaria ou não no Gustavo Lima, eu quero explicar o porquê que eu tenho gravado os vídeos de óculos. Vocês percebem que não tem nenhum problema na minha visão, não sou o novo Steve Wonder, mas é que quando eu gravo aqui no meu escritório sem óculos, eu fico passeando com o meu olhar no horizonte, não sei o que, e isso acaba tirando a concentração de vocês. Tem gente que fala que eu tô lendo o roteiro, que não sei o que. Então, eu meto esse óculos também por conta da claridade, é óbvio, né? Que eu fico de frente aqui pro sol e atrapalha um pouco. Mas não tem roteiro, não tem porra nenhuma. É porque eu gravo os vídeos aqui com essa belíssima vista da praia de Balneário Camboriú, ó. E aí não tem como, né, compadre? Eu não ficar com os olhos passeando pelo horizonte ali, ó. Então, é isso aí. Estão entendendo o porquê dos óculos agora. Mas vamos aqui agora para o nosso glorioso embaixador, Gustavo Lima. Um cara, vamos lá. Um cara que consegue transformar uma música que é basicamente em algo de sucesso, esse cara é capaz de qualquer coisa. Ele pode ser, inclusive, um bom presidente, sim ou não? Agora, brincadeiras à parte, deixa eu ler a notícia aqui, essa primeira notícia, depois eu vou mostrar muitas outras coisas aqui, e aí eu vou começar a dar a minha opinião, tá? Gustavo Lima anuncia que vai se candidatar à presidência da República em 2026. O artista contou com exclusividade à coluna que este ano vai procurar um partido alinhado com seus planos políticos. Guarda isso aí, papai. Venha para cá. O cantor sertanejo Gustavo Lima vai se candidatar à presidência da República. Faltando 1 ano e meio para as eleições e ainda sem partido, o artista contou com exclusividade ao Metrópole que resolveu colocar o próprio nome à disposição do eleitorado nas eleições gerais de 2026. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais para pertinho aqui. Pronto. Abre aspas. Isso aqui é o embaixador falando, tá? É o Titirerê Tietê. O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder 3 dentes, mas claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem. Fecha aspas, afirmou Gustavo Lima. E aqui eu já quero lembrar, senhor Gustavo Lima, que você, né, é um dos grandes divulgadores dos sites de aposta que vem ferrando com a vida de um monte de brasileiro. Então é complicado você dizer que, ó, estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Na verdade, você está fazendo muito para prejudicar mais ainda o povo. É só um adendo que eu preciso fazer aqui, tá? Voltando aqui, ó. Apesar de sempre ter apoiado publicamente Jair Bolsonaro, Gustavo Lima não confirma a esta altura ter as bênçãos políticas do ex-presidente da República. Abre aspas. Chega dessa história de direita e esquerda, não é sobre isso. É sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar meu nome
colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população. E aí, babá, piriri, parará, pau mole, aí continua falando um monte de coisa. Basicamente, aqui nessa matéria, ele se anuncia como candidato, possível candidato em 2026 à presidência da República, e já diz ali que, independente de ter ou não a bênção de Jair Bolsonaro, não é sobre isso, ele não quer mais entrar nessa treta de direita e esquerda, ele quer ajudar o país. Aqui já tem uma outra situação. Uma outra notícia é essa aqui, ó. Vamos junto aqui, a gente vai juntar duas notícias. Anúncio de candidatura por Gustavo Lima surpreende Bolsonaro. Essa notícia que saiu algumas horas depois da notícia que a gente acabou de ver, tá? Aliados de Jair Bolsonaro veem jogo casado de Gustavo Lima com Ronaldo Caiado em anúncio de candidatura do cantor à presidência em 2026. Ó, o anúncio do cantor Gustavo Lima de que planeja se candidatar à presidência da República, revelado pelo Metrópole, pegou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados de surpresa. Segundo aliados do ex-mandatário, né, do Bolsonaro, antes de anunciar sua mudança de planos nesta quinta-feira, o cantor havia afirmado ao próprio Bolsonaro, em conversa nos últimos dias, que seria candidato ao Senado por Goiás em 2026. Aliados do ex-presidente afirmam ainda que Gustavo Lima, já negociava com pelo menos 3 siglas, todas para se candidatar ao Senado nas próximas eleições: PL, Progressistas e União Brasil. E aí continua, babá. E aqui, ó, para interlocutores do ex-presidente, a mudança de postura de Gustavo Lima poderia ser uma estratégia para blindar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E aqui a gente entra no seguinte, primeira coisa, tá? Informação dos bastidores. Gustavo Lima, esta semana, teve uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, onde disse que quer ser candidato ao Senado. Isso aqui eu não tô falando da matéria não, tô falando de informação que eu sei, tá? De internas. Que ele teve uma reunião com o Bolsonaro e disse que quer ser, deixa eu olhar a palavra, senador pelo estado de Goiás. Acabei de tomar aqui um belíssimo gole do G-Coffee, da Growth. Os melhores suplementos estão na Growth. O G-Coffee, compre o de chocolate, é o melhor que tem, sensacional, vai dar um up na tua energia. 30 doses. Mas não compra o de cappuccino não, porque o de cappuccino é muito ruim. Eu tenho que ser sincero com vocês. Agora, o de chocolate é sensacional. Link está aqui embaixo. Cupom Brigadeiro, não me trai que eu não traio vocês. Então, se nesta semana o Titirerê Tietê teve uma reunião com o Mito e disse que quer ser senador por Goiás, e algumas horas depois ele faz um anúncio público, sem avisar Bolsonaro, que ele é pré-candidato à presidência da República, um possível pré-candidato, conhecendo um pouquinho de política, o que me parece é o seguinte, que esse anúncio dele é caô, da candidatura à presidência da República, tá fazendo isso para medir a febre, para ver o quanto que vai ser comentado pelo povo, o que ele vai ter, por exemplo, hoje mesmo o Wesley Safadão já falou que vai apoiá-lo, que não sei o que. Então, quer medir a febre, quer ganhar uma força popular para negociar condições melhores de campanha para ele em alguns desses partidos que ele está conversando, PL, Progressistas, União Brasil. Então, me parece que esse anúncio, que a real intenção dele é ser candidato ao Senado. Me parece que o anúncio de se colocar a candidato à presidência da República é um caosinho só para pegar uma atração e poder negociar condições melhores. Falando, ó, a galera aqui, ó, comprou a ideia, o pessoal gostou do meu nome, então aí, o que vocês chegam junto aí na minha candidatura, não sei o que, tá? Até para ter espaço, tá? Porque para você concorrer ao Senado por uma sigla grande, você tem que combater ali muitos caciques dessa sigla que vêm pela reeleição ou que querem se lançar ao Senado, de repente deputados federais fortes querem se lançar ao Senado, então de repente não é nem negociação só de grana, né? Porque ele tem muita, né? Pode ser também negociação de mostrar força e dizer, ó, eu sou mais forte que esses caciques aqui, eu tenho que ser o nome pro Senado. Pode ser isso também. Mas, de qualquer forma, essa mudança de postura dele aqui me parece um caosinho. Agora, na minha opinião, Gustavo Lima poderia ser um bom presidente? Eu não vejo o porquê que não. Primeiro, é cachaceiro e já teve a prisão pedida, o que
coloca ele ali muito próximo do atual presidente, que também é cachaceiro e que não só teve a prisão pedida, como foi preso de fato. Mas brincadeiras à parte, galera, num país que nós tivemos Lula 3 vezes, Dilma 2 vezes, Bolsonaro como presidente da República, se tu me perguntar se o cachorro caramelo pode ser um bom presidente da República, eu vou te falar que pode. Pode. Pode ser pelo menos melhor do que esses que eu citei. Então, não me surpreende que as pessoas estejam de fato considerando o Gustavo Lima, porque é melhor apostar num maluco que pelo menos foi bem sucedido na iniciativa privada, conseguiu ser bem sucedido, e aí eu já vou fazer o adendo aqui das apostas, tá? Que é uma outra tese aqui que a gente tem para trabalhar, uma teoria também. Ou seja, o cara, ele é bem sucedido pra caralho na iniciativa privada, o cara é um puta do empreendedor. É mais fácil esse cara fazer um governo decente do que Bolsonaro, Lula e Dilma, que jamais empreenderam, que jamais tiveram qualquer sucesso na iniciativa privada, que sempre foram parasitas do Estado. Entendeu? Então, eu não vejo por que um impeditivo em relação à competência e à qualidade para o cara fazer um suposto bom governo, porque eu não acho que ele vai ser candidato. Mas aí eu tenho que lembrar o seguinte, qual que pode ser um outro intuito do Gustavo Lima de se lançar como pré-candidato? Pode ser o fato dele estar enrolado nesse caso das bets. Lembra disso aqui, ó? E agora, embaixador, essa notícia aqui é de 25 de setembro de 2024, alguns meses atrás. Foi quando ele teve, inclusive, não lembro se foi em setembro ou outubro, que ele teve a sua prisão pedida, né? Depois foi revogado o pedido de prisão, mas ele teve a prisão pedida, de fato, teve que meter o pé para os Estados Unidos para fugir, por conta dessa investigação envolvendo o Betts, onde diz o seguinte, o inquérito da polícia, ó. Vou ler aqui para vocês e aí já vou apresentar a tese que pode ser uma tese viável de se trabalhar. Ó, e agora, embaixador? Empresas de Gustavo Lima teriam escondido milhões vindo de casa de aposta, revela a investigação. Veja os valores. Segundo informações do Jornal Extra, as empresas Balada Eventos e Produções e GSA Empreendimentos e Participações, no qual o embaixador Gustavo Lima é sócio, teriam escondido valores milionários vindos de casas de apostas. Entenda. Novas informações começam a surgir a todo momento sobre a investigação que apura o envolvimento do cantor Gustavo Lima nas questões dos jogos de azar e casas de apostas. As empresas do embaixador, que teve a sua prisão revogada, ou seja, em setembro foi o pedido de prisão, né? Parecem ter escondido quase 50 milhões de reais de casas de apostas, segundo investigações da Polícia Civil. As informações dizem que as empresas de Gustavo, a Balada Eventos e Produções e a GSA Empreendimentos e Participações, teriam ocultado esses valores que seriam originados das casas de apostas. De acordo com o inquérito, em 2023, a Balada Eventos e Produções, que o Gustavo Lima é sócio, teria recebido uma quantia no valor de extravagante, quase 5 milhões de reais, 4.947, da HSF, piriri, no mesmo ano, em abril, recebeu o valor de não sei o quê, e aí vocês têm que lembrar o seguinte, que tem fotos do Gustavo Lima com donos de apostas, tem informações do dono de uma casa de aposta que estava pedido pela polícia, que pegou carona num voo do Gustavo Lima para o exterior, e aí a polícia diz que o Gustavo Lima ajudou na fuga desse cara, e não sei o que, ou seja, o rolo do Gustavo Lima é sério, é um rolo sério. Se não fosse um cara tão endinheirado, tão influente, já estava no chilindró. É uma parada séria. Então, assim, será que ele pode estar fazendo como a maioria dos políticos faz, que é quando roda e se fode e tem um caso sério na justiça e vê que pode se foder de fato, tenta entrar na vida pública, na vida política, para ir gozar de foro privilegiado e aí já sabe o que acontece, ou seja, não acontece nada. Então, de repente, o desejo dele de se tornar senador, que surgiu de uma hora para outra, um cara que não precisa, que tem grana pra caralho, que é super bem sucedido, talvez o desejo dele de se tornar senador venha do fato dessa investigação estar rolando com o seu nome, ser uma parada muito séria, tá? Que, logicamente, com seu poder e prestígio e dinheiro, ele consegue brecar de várias formas, mas
Vai que entra alguém na presidência da República que resolve fazer as coisas certas, para de essa putaria entre os poderes e bota a coisa para andar. Ele se fode. Então, ele se tornar senador, e aí passa, né, por aquela ideia de lançar o seu nome para mostrar força, para conseguir, então, um posto de candidato ao Senado e ser eleito como senador, talvez essa motivação dele venha para tentar se blindar através do cargo de senador. A gente sabe muito bem, a gente vê, já vamos falar sobre o Flávio Bolsonaro, a gente vê o senhor Flávio Bolsonaro e vários outros políticos que conseguiram não se fuder por serem políticos, né? No Brasil, o político não se fode mais. Só na época da Lava Jato que o nosso glorioso mito tem orgulho de dizer que enterrou a Lava Jato. E aí, para não falar que eu falo só do senhor Flávio Bolsonaro, tem esse glorioso aqui, essa notícia que saiu hoje também, o senhor José Guimarães, quem não lembra dele? Lá do PT, líder do governo na Câmara, tá? É aquele, o Capitão Cueca, lembra? É aquele senhor cujo assessor foi pego anos atrás com milhares de dólares dentro da cueca, escondido no aeroporto, mais uma maleta, que não sei o que, e ia rodar, e aí não rodou. Não aconteceu nada, o crime prescreveu, tá tudo tranquilo, em liberdade. Pois bem, o nome dele voltou agora, ó. Líder do governo Lula envolvido em desvio de emenda. As investigações das emendas PIX, né, que inclusive já aumentaram diversas vezes esse valor nos últimos anos, é dinheiro público nosso indo para a mão de político. Tá tendo uma investigação na Polícia Federal e interceptaram um prefeito de uma cidade lá do Ceará, com busca e apreensão, não sei o que, pegaram o celular dele e viram mensagens, aqui ó, áudios de WhatsApp, mostram políticos e empresários discutindo desvio de emendas encaminhadas pelo deputado federal José Guimarães. E a investigação diz que estavam planejando, ó, no máximo 12%, estavam planejando desviar 12% da emenda do José Guimarães, que ia lá para essa cidade, e seria uma emenda de R$1,5 milhão, ou seja, iam desviar R$180 mil. Né? E aí, logicamente, a assessoria de José Guimarães disse que desconhece o assessor que estava negociando isso. Pois bem, é isso que acontece no Brasil. Se você é político, você não é preso, você não roda, você pode fazer o que quiser, e talvez seja por isso que o senhor Gustavo Lima e você, Tiriri Tietê, está querendo entrar para a política. E aí nós já vemos o seguinte, os planos do bolsonarismo para 2026 são muito claros. Primeiro é tentar reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e torná-lo candidato. E essa manobra conta com a simpatia do atual presidente Lula, porque ele entende, o Nine, o outro cachaceiro, né, entende que consegue derrotar Bolsonaro e que Bolsonaro, de fato, é o melhor adversário para ele na corrida política. Então, plano número 1, tornar Bolsonaro elegível de novo. Plano número 2, e é uma notícia que eu trago das internas, é que, de fato, não tem outro plano a não ser Flávio Bolsonaro como sucessor de Jair Bolsonaro. Então, o bolsonarismo, se não conseguir lançar Jair Bolsonaro, vai investir em lançar o senhor Flávio Bolsonaro. E aí, lógico, o Gustavo Lima se lançando com o apoio do Ronaldo Caiado, por Goiás, na minha visão, ele oblitera qualquer chance do Flávio Bolsonaro de ser presidente. Ele faz uma votação mais expressiva que a do Flávio. E aí, lógico, você já vê, então, o bolsonarismo aqui, ó, atacando o Gustavo Lima, que até ontem era um baita de um aliado, era o fodão do sertanejo, era o cara, era não sei quem, e agora o bolsonarismo já começou. Botei aqui no meu Twitter, ó, como são previsíveis, já estão fritando o Gustavo Lima. O senhor Kim Paim, bigodinho de escovar pinto, já escreveu aqui, ó, transformaram o Brasil num circo, cabe à população ter um pouco mais de maturidade e entendimento. Ele bota a notícia do Gustavo Lima, é uma foto dele com um caiado. E por que o Kim Paim está fazendo isso? Porque ele acha um absurdo um cara despreparado como o Gustavo Lima se lançar candidato? Não, porque ele apoiou o Zé Trovão, né? Ele ajudou, fez ali campanha para um monte de idiota, inclusive o Zé Trovão, que não tem ninguém mais despreparado, o delegado Caveira, esse bando de idiota que baba o ovo de Bolsonaro, e aí Kim Paim adula eles
uma porrada de despreparado também. Será então que o Kim Paim então, está preocupado pelo fato do passado sujo do senhor Gustavo Lima, porque ele está agora envolvido nessas investigações? Não, lógico que não. Kim Paim passa um pano fudido e adula pra caramba o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que esteve preso, inclusive, junto com José Dirceu, por conta de um escândalo de corrupção averiguado na Operação Lava Jato. Então, não é. A única intenção do senhor Kim Paim, bigodinho de escova pinto, é começar a minar Gustavo Lima para que Gustavo Lima não seja um óbice, um obstáculo à candidatura à presidência da República, tanto de Jair Bolsonaro como de Flávio Bolsonaro. Essa é a real intenção do Kim Paim, que é um baba-ovo de primeira e um lambedor de botas de Jair Bolsonaro. Tendo explanado tudo isso, eu quero ouvir de você. O que você acha disso tudo? Qual a tese que você compra? Você concorda comigo que Gustavo Lima lança o seu nome à presidência para conseguir força e conseguir pleitear uma vaga ao Senado e então, se tornando senador, poder fugir desse problema judicial? Essa é a tese que eu trabalho. O que vocês acham? Escreva aqui nos comentários, já dá um like no vídeo e confere aqui os melhores suplementos. São da Growth. Cupom Brigadeiro não me trai que eu não traio vocês jamais. Osso.